O verso 26, que nós lemos aqui, ele diz assim: da mesma maneira. Algumas versões diz semelhantemente, da mesma forma, do mesmo jeito. Preste atenção. Da mesma maneira o Espírito intercede por nós. Nós precisamos entender o significado dessa pequena frase que Paulo descreve aqui. Da mesma maneira. E para nós entendermos isso, nós precisamos voltar no início do capítulo. Nós lemos Romanos, capítulo 8, verso 26 e 27. Só que para nós entendermos essa pequena frase, da mesma maneira ou semelhantemente, é necessário nós voltarmos lá para o início do capítulo 8. Eu não vou ler todo ele. Eu vou passar por alguns pontos aqui que eu quero abordar com você. Só que quando nós voltamos lá para o início do capítulo, nós vamos ver Paulo relatando duas coisas. Paulo vai falar da pessoa de Jesus e da pessoa do Espírito Santo. Paulo vai falar da obra de Jesus e Paulo vai falar da obra do Espírito Santo. Amém? Amém? E quando Paulo diz aqui da mesma maneira que o Espírito intercede por nós, nós precisamos entender que o que ele está falando é da mesma maneira que o Espírito fez através de Jesus, ele vai fazer em nós. Aquilo que ele fez em Jesus, ele também vai fazer em nós. A obra que ele levou Jesus a fazer, da mesma maneira ele vai nos levar a fazer essas obras. É assim que nós temos que entender esse texto, da mesma maneira, porque aqui não é uma pausa, é uma continuação daquilo que ele estava falando anteriormente. Eu quero mostrar para você, querido, algumas coisas que Jesus fez e que o Espírito Santo fez através de Jesus. E mostrar para você algo importante nessa noite, a importância da intercessão do Espírito. Porque é através da intercessão do Espírito que nós seremos levados a fazer aquilo que Jesus fez por meio do Espírito. Então veja algo. Foi por meio de Jesus que nós pudemos alcançar algo em Deus. Mas quem levou Jesus a fazer tudo o que ele fez? O Espírito Santo que nele habitava. Não foi isso? A Bíblia diz que Jesus andou por toda parte. Fazendo o quê? Ele curou enfermos, libertou cativos. Ele pregou o Evangelho do Reino de Deus, mas ele não fez isso sozinho. Ele teve a ajuda do Espírito Santo. Ele teve o auxílio de Deus, o auxílio do Espírito para levá-lo a fazer tais coisas. Então, semelhantemente a Jesus, o Espírito nos levará também a fazer a mesma coisa. Veja, Jesus não cumpriu a vontade do Pai na sua própria força. Jesus cumpriu a vontade do Pai por meio do Espírito que nele habitava. Por isso eu comecei dizendo para você, irmão, o que eu ouvi durante essa semana, que nós precisamos nos focar na intercessão do Espírito, porque tudo que tem que acontecer nas nossas vidas acontecerá por meio disso. Então o que Paulo está fazendo é uma comparação do que o Espírito fez em Jesus. E semelhantemente ele fará em nós. Veja algo, eu vou fazer uma comparação para vocês entenderem o que Paulo estava querendo dizer. O Espírito Santo levou Jesus a vencer, sim ou não? Ele também vai nos levar a vencer. O Espírito Santo levou Jesus a vencer o pecado. O que você acha que vai acontecer com você? O Espírito Santo vai te levar a vencer o pecado. E nós vamos entender nessa noite que tudo vai se dar por meio da intercessão dele. Por meio daquilo que nós permitimos ele fazer em nós. O que mais que Jesus fez por meio do Espírito Santo? O Espírito Santo levou Jesus a viver e a cumprir toda a vontade de Deus para a vida dele. Posso ouvir um amém? Amém. A mesma coisa ele vai fazer conosco. Amém. Quem quer viver a vontade de Deus? Você nunca vai conseguir viver a vontade de Deus na sua própria força, no seu próprio braço, na sua sabedoria, na sua inteligência. É preciso o Espírito Santo para te levar a viver a vontade de Deus. Assim como o Espírito em Jesus o levou a viver uma vida santa e o ressuscitando dos mortos, assim também o Espírito fará em nossas vidas.
Irmão, santidade não é um esforço. Posso falar algo de mim para você? Eu já me esforcei para ser santo e caí em pecado várias vezes. Santidade não é um esforço. Santidade é um fruto do Espírito. Santidade é algo que o Espírito que é santo produz em você. Ele é o Espírito. Aí, querido, você se esforça. Eu preciso ser santo, eu preciso ser santo, eu preciso ser santo. Aí você fala assim, eu não vou fazer isso, 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 eu não vou pecar, eu não vou pecar, eu não vou pecar. Quando você vê, você fez, você pecou. Porque você não tem que se esforçar para ser santo. Não, pastor, não. Você tem que se entregar ao Espírito que te torna santo. Você tem que depender dele. Irmão, eu sei o que é lutar contra o pecado, irmão. E eu imagino que você também saiba ou não sabe, não. Quão difícil é para mim e para você lutarmos com certas coisas. Alguns têm dificuldade de lutar contra o pecado da língua. E aí você se esforça para não fazer, para não falar, e quando você vê, você está fazendo e falando. É assim ou não é? Só que, querido, a mesma boca que te leva a pecar contra Deus e contra o seu irmão, também pode ser usada do jeito certo, se você aprender a deixar o Espírito Santo interceder através de você, e essa boca que antes proferia maldições, maledicência, agora vai produzir bênção. Vai produzir palavras que edificam. A Bíblia diz assim, olha, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, senão somente aquela que é útil para a edificação daqueles que ouvem. Amém. Por isso Paulo está dizendo aqui da mesma maneira, isso se dará através da intercessão que nós permitimos o Espírito Santo fazer por nós. Eu quero te mostrar algumas coisas que esse capítulo traz da obra do Espírito em Jesus e que diz respeito à obra do Espírito Santo em nós. E te mostrar a importância máxima da intercessão do Espírito em nosso favor. Irmão, põe algo na sua cabeça. Com todo respeito, amor e carinho. Na sua cabeça oca. Põe algo na sua cabeça oca. Não tem nenhuma voz mais importante na sua vida do que a voz de Deus. Não tem nenhuma palavra mais importante para você do que a palavra que sai da boca dele. Não tem, olha, ouça isso, não tem nenhuma oração que eu ou o homem mais ungido nessa terra faça por você do que mais importante do que a intercessão do Espírito diretamente por você. Talvez se eu falasse assim para você, quem quer vir aqui agora e receber uma oração minha? Você ia falar assim, não quero não. A oração do pastor não vai fazer muita diferença, não. Mas se eu falasse para você que aqui está o apóstolo Paulo, quem queria receber uma oração do apóstolo Paulo? Você tem nem vergonha na cara. A minha vocês não querem, mas de Paulo vocês querem. Paulo orou para mim, aleluia. Ui, arrepiei. Quando Paulo colocou a mão em mim, eu arrepiei. E eu não estou dizendo que não é importante a oração de pessoas em nós. A Bíblia diz assim que, pela oração, a oração do justo pode muito na sua eficácia, amém? Amém. Se tem alguém enfermo, a Bíblia diz para nós fazermos o quê? Orar, colocar as mãos, impor as mãos, orar. Se tiver doente, a gente unge com óleo, vai ser curado. Se tiver pecado, vai ser perdoado. Não estou falando que não é importante a oração de terceiros para nós. Mas mais importante do que isso é a intercessão do Espírito a nós. Nada, irmão, supera isso. E é nisso que nós temos que estar focados. E quando eu falo de nós darmos a máxima importância à intercessão do Espírito em nosso favor, eu estou querendo te mostrar algo que Paulo escreveu aqui. Porque Paulo disse que nós não sabemos. Não sabemos orar como é preciso, como convém. Já eu vou chegar nessa parte no verso 26, mas antes eu preciso voltar lá no início. No verso 2, Paulo descreve que a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte.
Preste atenção, eu vou começar a voltar lá no início para mostrar para você a obra do que Jesus fez e a obra do que o Espírito Santo fez em Jesus e mostrar para você que a mesma coisa o Espírito fará em nós quando nós permitimos Ele interceder em nosso favor. No verso 2, Paulo diz que a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. A primeira coisa que eu quero destacar na intercessão do Espírito é que ele visa nos tirar desse lugar onde pecado e morte exerce domínio sobre nós. O Espírito Santo levou Jesus a viver uma vida santa, correta e agradável a Deus. O Espírito Santo levou Jesus a vencer. Jesus não pecou. Se ele tivesse pecado, ele não poderia se tornar o nosso substituto. Cordeiro Santo, imaculado, irrepreensível. Então ele vence, mas ele não vence só o pecado. Diz a Bíblia que ele também venceu a morte. Agora, olha que legal isso. A gente acha que isso só era para Jesus. Não. A obra do Espírito Santo em nós consiste em vencer o pecado e a morte. Um dia, se Jesus não voltar até lá, o seu corpo físico vai morrer. Mas não é essa morte aqui que Paulo está falando. A morte aqui é no sentido espiritual. Claro que Jesus foi ressuscitado porque ele não podia permanecer morto, porque ele é a vida. Ele é a ressurreição e a vida. Amém? Só que qual é a obra do Espírito Santo em nós? Nos levar a viver uma vida santa, que é o oposto de uma vida em pecado. E Jesus falou assim: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. O que o Espírito Santo está fazendo comigo e com você? O que o Espírito Santo está fazendo em nós é que quando nós chegarmos no final da nossa vida, ainda que esse corpo físico tenha morrido, no final nós vivamos. O que é isso? É vencer a morte, irmão. Agora eu quero que você entenda que o pecado, ele não é vencido na força do braço. Sem a graça vinda de Deus é impossível vencer o pecado. Jesus, se não tivesse contado com a ajuda do Espírito Santo, ele teria caído lá no deserto. O que a Bíblia diz? Jesus foi batizado, sim ou não? Sim. Mateus capítulo 4 e Lucas capítulo 4 narram a mesma história. Jesus foi batizado por João Batista e diz o texto que aconteceu o quê? Logo em seguida, o Espírito Santo o conduziu para onde? Para o deserto. Com a finalidade de quê? Ser tentado pelo diabo. Jesus venceu o diabo por meio do Espírito Santo. Eu e você não podemos achar que nós vamos vencer o menor dos nossos problemas, o menor dos nossos pecados, sem o auxílio da pessoa do Espírito. Quem está me entendendo? Diga-me. Paulo fala da lei do pecado, que não podíamos vencer por causa da fraqueza da nossa carne. E que por mais que tentássemos cumprir os requisitos esperados por Deus, não venceríamos. Veja aqui, eu vou ensinar algo, vou tentar te explicar algo aqui, e aí só se você estiver lendo Bíblia você vai entender. Porque quando Paulo fala da lei do pecado, Paulo está falando de algo lá do Antigo Testamento. O que define para mim e para você que algo é pecado ou não é? Um negócio chamado lei. Se a lei não dissesse, não roubarás, então roubar não seria pecado. Mas porque a lei diz, não roubes, então se torna pecado. O que Paulo está falando é de algo lá do Antigo Testamento. E eu quero explicar isso aqui para você. Deus havia dado leis e mandamentos ao homem. Eu fico vendo hoje em dia uns debates aí na internet, e a galera assim debatendo, né? Devo guardar os 10 mandamentos ou não? Irmão, deixa eu falar um negócio para você. Os 10 mandamentos era lei. A Bíblia fala sobre isso. Que eram mandamentos escritos em tábuas de pedra. Pastor, então eu não vou viver os 10 mandamentos? Não, Jesus resumiu os 10 em 2. Porque quando você cumpre os 2, você está cumprindo todo o restante. Ame ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Porque se você ama o Senhor dessa forma, amar o próximo como a si mesmo é consequência. É resultado. Amém ou não? Amém. Mas veja, Deus havia dado leis e mandamentos aos homens, porém, por mais que o homem tentasse cumprir todos eles, ainda assim o homem falhava. Por que o homem falhava?
Porque havia nele uma natureza interior morta e caída. Preste atenção. O que eu estou ensinando, se você não estiver conhecendo a Bíblia, estudando a palavra, buscando saber a respeito daquilo que o Senhor deixou, você não vai entender muito bem o que eu estou dizendo. Mas no Antigo Testamento, os homens eram mortos espiritualmente, você entende isso? A lei veio para quê? Para mostrar para o homem que ele precisava nascer de novo, que ele precisava de um Salvador. A lei não veio para salvar o homem, a lei veio para apontar para o homem que ele era pecador, ele não podia se justificar, ele não tinha força para ser santo em si mesmo, ele não tinha força para se salvar. A lei apontava o pecado do homem. Vocês estão entendendo? E por mais que o homem tentasse não transgredir a lei de Deus, ele acabava transgredindo a lei. E não adiantava, irmão, olha para mim, 10 mandamentos e 613 preceitos da lei. Nós podemos dizer que os 10 mandamentos eram gerais para toda a humanidade, embora o povo de Israel tenha recebido os 10 mandamentos. No entanto, os 613 preceitos da lei dizia respeito apenas aos judeus. Os gentios não eram obrigados a guardar nada disso, mas os judeus eram. E a Bíblia vai dizer que quando alguém tropeçava em um, quebrava todos os outros. Olha isso, irmão. Não sou eu que digo, é a Bíblia que diz. Veja, se o homem transgride um só mandamento ao ponto da lei, ele era culpado de transgredir todos os outros. Tiago vai dizer isso em Tiago no capítulo 2, verso 10 e 11. Eu vou ler para você. Diz aqui: pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se tornará culpado de todos. Porque aquele que disse não cometa adultério, também ordenou não mate. Ora, se você não comete adultério, porém mata, acaba se tornando transgressor da lei. Então, no Antigo Testamento, você podia guardar 9 dos 10 mandamentos, mas se você caía em um, você quebrava todos os outros, você se tornava culpado. Agora, vamos olhar para um homem. Veja Davi. A Bíblia chama Davi do quê? Homem segundo o coração de Deus, não era isso? Só que Davi buscava guardar tudo aquilo que Deus havia dado por meio de Moisés. Moisés deu o quê? A lei ao povo. Davi era um cara segundo o coração de Deus. E ele buscava agradar o Senhor. Mas Davi caiu várias vezes, sim ou não? Sim. Davi não cometeu pecados? Davi adulterou, irmão. Mas ele era um homem segundo o coração de Deus. Por mais que Davi fosse esse homem, havia 2 coisas que pesavam contra Davi. A primeira delas é que Davi, ele era alguém morto espiritualmente. Ele não era alguém vivo interiormente. O que te faz vencer o pecado? É a sua vida interior. É a vida do homem interior. A primeira coisa que pesava contra Davi é que dentro dele ele era alguém morto. O Espírito estava sobre ele. O Espírito estava sobre, mas não dentro dele. Então o Espírito sobre ele o levava a buscar agradar a Deus. Mas Davi não tinha aquela condição interior que eu e você temos hoje, que era a condição de alguém nascido de novo. Alguém com uma nova natureza. Alguém aqui está me entendendo? Essa era a primeira coisa que pesava contra ele. E a segunda coisa é que Davi viveu no período onde a lei vigorava. E que se ele caía num ponto, ele acabava quebrando todos os outros pontos. Nós vemos lá, semana passada eu falei para vocês, né? Do adultério de Davi. Deus responsabilizou Davi, não só por adulterar, mas para matar a esposa de Batseba, que era Urias. Veja, ele cometeu um duplo pecado diante do Senhor, mas Deus ainda o chama de homem segundo o seu coração. Pastor, então eu vou adulterar e vou matar os outros, porque Deus vai me chamar de homem segundo o seu coração. Não vai não, sabe por quê? Porque a graça é mais pesada do que a lei. O padrão subiu agora, irmão, a régua é outra, a medida é outra. O peso agora do pecado, ele é muito maior do que lá no Antigo Testamento. Porque no Antigo Testamento, os homens não eram vivos espiritualmente, não tinham a força necessária para vencer como nós temos.
E aí agora no Novo Testamento nós temos todas as condições necessárias para vencermos com o pecado, para vivermos uma vida santa. E se nós escolhermos viver erroneamente, o peso sobre nós, o julgamento sobre nós vai ser muito maior, amém? E a lei, naquele período, apontava para a necessidade de um Salvador. Paulo, ao falar da lei do pecado, está falando de algo que não podíamos vencer, porque havia uma natureza em nós incapaz de vencer o pecado. Mas ele diz que Deus envia Cristo, é o que Paulo está dizendo. E Cristo vive a nossa vida de forma santa. Como é que ele viveu? Você era um pecador. Você continua sendo, na carne. No espírito você não é mais pecador. Essa é uma boa notícia. Então Deus envia Jesus e Jesus vive a nossa vida de forma santa, justa e irrepreensível e cumpre a lei em nosso lugar. Aí sabe o que aconteceu? Jesus fez o que nós não podíamos. Aí você recebeu Jesus. Quem recebeu Jesus? Amém. Duas coisas te aconteceram. A primeira delas, você nasceu de novo. E a segunda delas, aquilo que Cristo fez, ele se tornou justiça de Deus. E porque você o recebeu, você se tornou justiça de Deus em Cristo. Amém. O ponto é, quem levou Jesus a desempenhar tudo isso? O Espírito Santo. Que é no ponto que eu quero chegar. Então Cristo cumpre a lei em nosso lugar, para que por meio dele agora pudéssemos receber e ter condições de vivermos pelo Espírito. Isso está descrito no verso 3, no verso 5 de Romanos 8. Voltando lá atrás de novo, eu vou ler do verso 3 ao 5, olha o que diz aqui. Vai falar daquilo que Jesus fez. Porque aquilo que a lei não podia fazer, o que a lei não podia fazer? A lei não podia te justificar. A lei não podia fazer alguém nascer de novo. A lei não podia salvar. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne de Jesus, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne. Eita, irmão. Que não vivemos segundo a carne. Mas você está vivo aí, sim ou não? Sim. Essa carne sua está viva, não é? Mas que vida segundo a carne é a que Paulo está se referindo aqui? É uma vida que não segue, que não anda debaixo da direção do Espírito Santo. A vida da carne, irmão, é a vida de pecado. É a vida que contraria a natureza de Deus. Vamos continuar. Não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne. Mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do... Então veja. Cristo cumpriu as exigências de Deus para dar condições a todos aqueles que o recebessem. E pudessem também vencer por meio dele através do Espírito Santo. Você não podia cumprir as exigências de Deus, mas Cristo cumpriu. E ao Cristo cumprir, ele envia o seu Espírito e através do seu Espírito nós recebemos a condição de cumprir a vontade de Deus. Eu e você só não estamos fazendo a vontade de Deus por uma razão bem simples. Quer saber qual? Estamos andando na carne. É preciso abandonar o pecado, irmão. É preciso deixar aquilo que não agrada a Deus de lado. E aqui está o ponto, irmão. A intercessão do Espírito nos levará a uma inclinação para as coisas que são do Espírito, e não da carne. Quantos aqui sabem o que é a intercessão do Espírito para si? Você sabe o que significa isso? Quem já é antigo, já sabe que eu estou falando da oração em outras línguas. Eu fico vendo um monte de ignorante falando sobre essa passagem e eu dou a risada. Ao mesmo tempo que eu fico frustrado, eu falo, ô Senhor, bando de gente ignorante. O texto diz que o Espírito nos assiste em nossa fraqueza.
E Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Algumas versões, essa palavra gemidos, talvez ela não tenha sido muito bem traduzida. A melhor tradução para essa palavra é: Ele intercede por nós com palavras ininteligíveis. Essa é a palavra mais correta, a tradução mais correta. Palavras ininteligíveis. O que são palavras ininteligíveis? São palavras que provêm não de uma linguagem humana, mas de uma linguagem do Espírito Santo. Então, quando você está orando em outras línguas, o que o Espírito Santo está fazendo por você? Diga assim: intercedendo por mim. E eu e você, a gente está perdendo tempo com um monte de coisa. Enquanto o Espírito Santo está interessado em interceder por nós, para desenvolver em nós, nos levar a viver a vontade de Deus. Porque é isso que Ele intercede, amém? Por que muitos de nós pendemos para aquilo que é errado? Porque escolhemos viver sem a ajuda do Espírito. E pendemos para aquilo que a carne deseja. Se você deixar, você vai viver no erro. Se você deixar a carne tomar as rédeas, você vai fazer aquilo que fere a natureza de Deus. E aí você pensa assim que aquilo que fere a natureza de Deus é só aqueles grandes pecados. Matar alguém, tirar a vida de alguém é pecado? Depende. Depende. Por que depende? Porque existem leis humanas. Por exemplo, um soldado, seja do exército, seja da polícia, a Bíblia diz que ele tem autoridade, ele é justiça de Deus na terra, para exercer juízo contra os rebeldes. Então, se alguém, por exemplo, numa guerra, alguém acaba tirando a vida do outro, Deus não vai tomar aquilo em conta. Deus não vai tomar aquilo em conta, porque toda nação tem o seu exército. E nós vemos aqui exércitos na Bíblia. Deus não vai levar isso em conta. Agora, se você não está nesse ponto, você não é um soldado, você não está lutando pela sua nação, guerreando contra outra. Se você não é um militar, um soldado da polícia, que está trocando tiro com um bandido, e de repente você acerta bem na biloca dos olhos do bandido, ele vai dessa para outra. Se você não é nada disso, e você mata alguém, você está cometendo pecado, sim ou não? Só que a gente pensa que o grande pecado é matar os outros. É tomar a mulher do outro. Aí você não vê que pecado também é você falar mal do seu irmão. Pecado é você sentir inveja dos outros. E aí, irmão, a gente vai aqui listando os pecados. Que você sabe. Irmão, quem tem o Espírito Santo aqui? Amém. Você sabe quando erra, sabe ou não sabe? Sim. Se você não sabe quando você erra, você já está morto. Você nunca nasceu de novo. Porque quem tem o Espírito Santo dentro de si, quando erra, dá aquele arranhão dentro de si, dá ou não dá? Você fala daquilo, você fala o que não deveria e de repente, alguns minutos depois, ou talvez no mesmo instante, você fala, rapaz, você sente uma tristeza dentro de si, poxa, não deveria ter falado isso. Deveria ter agido assim. Por quê? Porque tem uma natureza dentro de você te mostrando quando você erra. Vocês estão entendendo ou não? Então, nosso problema, irmão, tem sido viver sem a ajuda do Espírito Santo. Foi Paulo quem disse no capítulo anterior, nós lemos o capítulo 8, preste atenção, irmão. Eu estou ensinando você aqui nessa noite. No capítulo anterior, no capítulo 7, eu gosto muito desse capítulo. Paulo vai falar algo bem interessante para nós. No verso 18, ele vai dizer algo específico assim, ó. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne não habita bem nenhum. Aonde nele que não habitava bem nenhum? Aí você lê o verso 19 e 20. Aí Paulo vai dizer assim, ó. O querer o bem está em mim. Não porém o realizar. Paulo diz assim, eu encontro dentro de mim algo que tem prazer na lei de Deus, mas eu encontro nos meus membros, no meu corpo pecaminoso, algo que luta contra essa lei. Vocês estão pegando? O que Paulo está tentando nos mostrar ali? Duas naturezas, duas realidades, que se você for para o lado de um, você vai desagradar a Deus, mas se você
for para o lado do outro, você vai viver a vontade de Deus. E aí Paulo fala assim, ó, na minha carne não habita bem nenhum. Mas como nós nascemos de novo, tem alguém dentro de nós que possui prazer em Deus e por meio dele podemos agradar ao Senhor. Sabe, irmão, eu acho que a gente não consegue entender como deveria o que receber a Cristo ocasionou de fato para nós. Eu te pergunto, em algum dia da sua vida, em algum momento, você parou para pensar os benefícios que você recebeu pelo fato de você ter chamado a Cristo para entrar dentro de si? No dia que você disse assim, Senhor, eu reconheço que eu sou um miserável, pobre, cego, nu, pecador, eu reconheço que Tu és o Filho de Deus, que eu preciso ser salvo, eu me arrependo dos meus pecados, entra na minha vida, muda a minha história. Quem fez essa oração? Se você nunca fez, você não nasceu de novo e no final aqui nós vamos orar para você nascer de novo. E aí você reconhece que você é um pecador e aí você chama ele para dentro de si. Você faz o quê? A propósito, a Bíblia não manda ninguém aceitar Jesus. Eu tenho um problema com os pregadores que falam aceita Jesus. Primeiro que a expressão está errada. A expressão correta é receber a Jesus. Pois todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Você não vai encontrar em nenhum ponto da Bíblia, você vai encontrar a Bíblia mandando você aceitar Jesus. Sabe por quê? Porque qualquer um pode aceitar Jesus, o espírita pode aceitar Jesus. Lá no Espiritismo, eles também acreditam em Jesus, eles aceitam Jesus. Mas ouvem a demônios? Adianta o quê? Seguem doutrinas que não procedem de Deus? Vai adiantar o quê? Então, no dia que você recebeu Jesus, irmão, você não tem noção dos benefícios que isso trouxe para você. Essa é uma boa notícia. Só que termos nascido de novo não aniquilou a natureza pecaminosa da carne. Ó, interiormente você recebeu a natureza de Deus. Amém? Só que ter nascido interiormente não aniquilou de uma vez por todas a natureza da carne. Por isso nós precisamos aprender a depender do Espírito Santo para nos ajudar nessa missão. A sua missão qual é? Viver pelo Espírito. A Bíblia diz, vivei pelo Espírito e de maneira alguma vocês corresponderão às concupiscências da carne. Vivei pelo Espírito. De maneira alguma vocês vão fazer aquilo que a carne deseja. Vocês estão prestando atenção em mim? Eu acho que não. Está gostoso de pregar hoje. Se você não está gostando, pelo menos eu estou. Então veja, nós temos essa necessidade de aprender a viver pelo Espírito, porque nós precisamos da ajuda do Espírito para nós vivermos a missão de Deus para nós. Um dia, irmão, todo o nosso ser vai ser livre do pecado. Quem pode dizer graças a Deus por isso? A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses para nós que todo o nosso ser, o nosso espírito, alma e corpo, sejam conservados íntegros e irrepreensíveis até a volta de Cristo, espírito, alma e corpo. No espírito, nós somos santos, amém? Mas temos uma carne que ama o pecado. Temos uma alma que está adaptada a viver do jeito errado. Mas pelo Espírito vivo dentro de nós, nós estamos aprendendo a dizer não para a carne e a dizer não para as nossas vontades. Quem está aprendendo? Amém. Só que ainda lutamos contra essa carne, mas vai chegar um dia, e aqui está a boa notícia, que nós não vamos ter que brigar mais com ela. Amém. Porque todo o nosso ser, irmão, vai ser dele. Então, quando nós permitimos o Espírito Santo entrar com a sua intercessão, estamos permitindo com que ele encha cada vez mais o nosso homem interior com a vida e o poder de Deus que nos leva a vencer. Vou dizer isso aqui de novo. Aqui agora eu entro na mensagem que eu queria. Agora eu vou entrar na mensagem que eu quero. Quando você permite o Espírito Santo interceder por você, o que você está dando para ele é o lugar que ele precisa para encher você
da vida de Deus, da força de Deus, para te levar a vencer aquilo que você precisa vencer. A minha pergunta é: quem está dependendo do Espírito Santo e deixando o Espírito Santo interceder por si? Esses últimos dias você não tem muita coisa para fazer. Sabe o que você tem que fazer? Você quer ouvir? Gastar tempo orando no Espírito Santo. Então, o primeiro ponto que eu destaco com a intercessão do Espírito é a inclinação para aquilo que é de Deus. Irmão, quando você deixa o Espírito Santo falar através de você, orando em outras línguas, quando você deixa ele orar por seu intermédio, olha o que vai acontecer com você. Você vai começar a se inclinar para as coisas de Deus. Porque se você não se inclina para as coisas do Espírito, você vai se inclinar para as coisas da carne. Está vendo a importância de quando o Espírito Santo está intercedendo por nós, nós estamos dando o espaço que Ele quer, a legalidade que Ele precisa, Ele está cada vez mais nos inclinando para aquilo que procede de Deus. Então ele nos levará a desejar, a querer e a buscar o que vem do alto. Preste atenção. Essa palavra inclinar para o Espírito está relacionada a desejarmos, a querer e a buscar aquilo que vem do alto. Por que as pessoas, olha para mim, por que as pessoas não estão querendo, desejando e buscando as coisas que são do alto? Porque elas estão se inclinando para a carne. Porque quando você se inclina para as coisas do Espírito, você busca o que vem do alto. O Espírito Santo intercederá por nós o querer e o realizar que vem do Pai. O texto diz. Nós lemos aqui, já vou chegar no versículo. O texto diz que o Espírito Santo vai orar por nós aquilo que é a vontade do Pai. Sabe o que Paulo falou em Romanos? Romanos não. Estou em Romanos ainda. Paulo fala em Filipenses, capítulo 2, verso 13. Paulo diz assim, que Deus, quem? Deus. É quem efetua em nós, quem realiza em nós o querer e o realizar segundo a sua boa vontade. Segundo o quê? Agora olha isso aqui. Está vendo como está conectado com o que Paulo disse em Romanos 8? Nós lemos no verso 27 isso aqui, ó. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Ó, é Deus quem opera em você o querer e o realizar segundo a sua boa vontade. Aí Paulo fala em Romanos 8, 27, que o Espírito intercede por nós segundo a vontade de Deus. Então, quando a gente se inclina para as coisas do Espírito, o que você acha que o Espírito Santo vai interceder em seu favor? Aquilo que é a vontade de Deus. Então, entenda que há um querer da sua carne e há um querer do seu espírito. Fique tranquilo que eu tenho 19 minutos ainda e eu vou terminar até as 9 horas. Então, há um querer do meu homem natural, mas há um querer do meu homem espiritual. O querer do nosso espírito é fortalecido através da intercessão do Espírito Santo. Irmão, você nunca vai gastar tempo orando em outras línguas sem que o seu espírito receba o benefício disso. Pastor David Robson já dizia isso. Você nunca vai gastar 30 minutos do seu dia falando em línguas sem que você receba o benefício do orar em outras línguas. O problema é que a gente não ora. E porque a gente não ora, a gente se inclina para as coisas da carne. Quando eu pergunto para você, se você quer fazer a vontade de Deus, você fala amém, 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 amém. Mas você não ora, como é que você quer fazer a vontade de Deus? Você não deixa o Espírito Santo te ajudar nas suas fraquezas, te socorrer, preparar você, fortalecer. Como é que você quer fazer a vontade de Deus assim? Você não é chamado para andar pela força do braço, não é por força, nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. É por isso que muitos vivem para a carne, porque fortalecem mais o querer da carne do que o querer do Espírito. Eu te pergunto, por que você veio para cá nessa noite? Por quê? Não era essa a resposta que eu queria ouvir.
A resposta é mais simples. A resposta é mais simples do que você imagina. Olha para mim. Eu te perguntei, por que você veio para cá essa noite? Agora era hora de você falar assim, encher o peito e falar assim, pastor, porque eu quis. Por que você veio para cá essa noite, irmão? Diga assim, porque eu quis. Não, você não quis, não. Você veio para cá, eu acho que você se sentiu obrigado a vir. Porque senão o pastor ia brigar com você. Irmão, preste atenção. Você veio para cá porque você quis vir, sim ou não? Eu espero que sim. Agora eu te pergunto, olha isso aqui. Será que esse querer seu, de ter vindo para cá, era apenas seu? Não. Eu queria ficar no sofá. Será que também não era parte do querer de Deus colocar você em comunhão com seu irmão? Sim, Então você veio para cá, olha isso aqui. Você veio para cá porque em algum momento o Espírito Santo de Deus conseguiu colocar o querer dele junto com o seu querer e você está aqui. amém. Simples. Então, o querer do Espírito fortaleceu você e você veio. O segundo ponto que eu destaco com a intercessão do Espírito é o guiar dele. Amém. Olha isso aqui. O primeiro é nos levar a inclinar. Preste atenção. Quando você deixa o Espírito Santo interceder por você, a primeira coisa que ele vai fazer com você, ele vai começar a inclinar você para as coisas de Deus. Isso está relacionado a levar o seu querer e a sua vontade para Deus. Amém? A segunda coisa, que quando você começa a deixar o Espírito interceder por você, ele vai começar a guiar você. Preste atenção nisso aqui. Guiar, meu querido, é conduzir, é orientar, é mostrar o caminho, mas é também estar junto com você se movendo. Olha, no verso 14, Paulo disse assim, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Até agora eu não peguei pesado com você. Para de conversa e olha para mim. Até agora eu não peguei pesado com você e agora eu vou pegar. Paulo diz, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Você enche a boca para falar que é filho de Deus. Mas Paulo está dizendo que os filhos de Deus são guiados por Deus. Responde isso aqui para mim. Como que eu e você podemos nos dizer filhos de Deus e vivemos no pecado, na mentira, no engano? Como que eu e você podemos dizer que somos filhos de Deus, que fazemos a vontade do Senhor se a gente só faz a nossa vontade? Tem alguma coisa de errado. Ou a Bíblia está errada, ou você está errado. A resposta você já sabe, ou não sabe? Agora veja, querido, o que é guiar? É conduzir, irmão. Ele está orientando você, te mostrando o caminho. Só que a melhor notícia de todas é que, enquanto ele te conduz, te mostra, te orienta, ele está indo junto com você. Ele está indo no caminho junto com você. Todos nós temos algo no qual não sabemos nos conduzir nem para onde ir. Então a gente se pergunta, eu vou para a direita ou vou para a esquerda? É assim ou não é? Tem coisas na sua vida que você não sabe o que fazer, ou você sabe fazer tudo? Se você sabe fazer tudo, vem aqui, põe a mão na minha cabeça e me abençoa. Você tem todas as respostas que você precisa? Você sabe todos os caminhos a que pegar? Não sabe. É nessa hora que você para e você pergunta assim, eu vou para onde? Para a esquerda, para a direita, para frente, para trás? Eu compro, eu vendo? Eu alugo? O que eu faço da minha vida? Todos nós temos alguma coisa em que não sabemos nos conduzir, querido. E aí a gente faz essa pergunta, eu vou para onde? Só que a pergunta certa não é para onde você vai. Olha para mim. Você tem que pegar o que eu vou dizer. A pergunta certa não é para onde você vai. A pergunta certa é quem você está ouvindo te conduzir no caminho. Essa é a pergunta certa. Quem eu estou ouvindo? Quem está falando para mim? Quem está falando por mim? Essa é a pergunta certa. A pergunta certa não é para onde eu vou. A pergunta certa é quem eu estou ouvindo? Quem está me guiando? Quem está me conduzindo? Quem fala por mim? Quem fala por você? Quem fala com você?
Porque quem fala por você é quem está conduzindo você. Irmão, pode acreditar no que eu estou te dizendo. Você está indo para o lugar segundo as vozes que você está ouvindo. É para aí que você está indo. E se você aceita todo mundo falar na sua vida, certamente são eles que estão te conduzindo. E tem muitas vozes aí para te levar a fazer o que desejam. A Bíblia diz assim, irmão, a Bíblia diz, não sou eu que digo, que há muitas vozes no mundo. Há o quê? Essas vozes estão aí para fazer o quê? Para te levar a fazer a vontade delas. E se você para ouvir todo mundo, irmão, todo mundo vai conduzir você. E você não precisa de todo mundo para conduzir você, você só precisa de uma voz para te conduzir. O Senhor vai dizer para mim e para você lá no livro de Isaías, eu já li essa passagem várias vezes, você conhece ela. Eu quero mostrar para você, irmão, que ser guiado tem a ver com quem você está ouvindo. Repita isso comigo, ser guiado tem a ver com quem eu estou ouvindo. Isaías 30, 21 diz isso aqui, ó. Quando vocês se desviarem para a direita ou para a esquerda, ouvirão uma voz por detrás de vocês dizendo, este é o caminho, ande por ele. O que está guiando alguém? A voz que você está ouvindo. Agora a pergunta é, por que alguém se desvia para a direita ou para a esquerda? Porque passou a ouvir outras vozes. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar. Se eu e você aprendemos a ouvir a voz do Espírito Santo, ele vai nos reconduzir ao centro da vontade de Deus. Nós só temos que aprender a ouvi-lo. A intercessão do Espírito, vamos lá, estou indo para o final. A intercessão do Espírito visa desenvolver em nós a capacidade de ouvir a Deus e sermos instruídos por Ele. Quem quer sensibilidade? Cadê os casados aqui? Os casados têm uma forma a mais de aprender a sensibilidade. Porque, por exemplo, eu preciso me tornar sensível à voz da Ana, a Ana precisa se tornar sensível à minha voz. E quando eu aprendo a me sensibilizar mais com ela e ela comigo, eu vou também aprender a me sensibilizar mais com Deus. Só que veja, essa sensibilidade requer, sabe o quê? Contato, intimidade, relacionamento. Eu pergunto para você, você quer intimidade? Você quer sensibilidade? Mas você nunca vai ter sensibilidade sem ter intimidade. Nunca. Aí eu te falo, quem quer ser sensível? Amém, amém, amém. Mas amém, irmão? Como é que você pode ser sensível de quem você não conhece? Como é que você pode se tornar alguém sensível se você não reconhece a voz de quem está falando com você? Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Então nós temos um alerta aqui. Porque se nos consideramos filhos, onde está a condução do Espírito em nossas vidas? Há uma pergunta para se fazer. Pergunte-se se o que você está fazendo é algo no qual o Espírito Santo está te guiando. Porque o Espírito Santo vai fazer o quê? Te guiar. A pergunta agora, então, que você tem que fazer é, o que eu estou fazendo? O Espírito está me guiando a fazer? E a resposta é simples. Se algo está te guiando para viver para si mesmo e fora da vontade de Deus, então é um espírito estranho que está guiando você. Outro ponto que a intercessão do Espírito causará em nós é trazer liberdade, nos tirar do medo e nos dar a consciência de filiação. Isso também está no texto de Romanos 8. Vou ler para você o verso 15 e 16. Olha isso aqui. Outra coisa que o Espírito vai fazer quando nós permitimos ele interceder por nós. Essas três coisas. Ele vai trazer liberdade, ele vai nos tirar do medo e vai nos trazer a consciência de filhos de Deus. Olha o que Paulo falou no verso 15 e 16. Porque vocês não receberam o espírito de escravidão. O oposto da escravidão é o quê? A liberdade. Vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, com medo. Mas vocês receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus.
Deixa eu ir por partes aqui, porque tem 3 coisas aqui. A primeira delas é: nós não sabemos nos fazer livres das muitas amarras que nos prendem. Paulo fala de um espírito de escravidão. Irmão, você não sabe se libertar dos menores dos seus problemas. Mas a boa notícia é que o Espírito Santo sabe te libertar de todas elas. Esse espírito de escravidão é uma força que nos mantém cativos de nós mesmos. Irmão, mais uma vez eu digo, nós estamos presos naquele pecado, esse pecado é grande, esse aqui é maior ainda. Você quer ouvir qual é o maior pecado? É ter o Espírito Santo de Deus habitando dentro de si e viver para si mesmo. Esse é o maior pecado. E aqui, querido, esse espírito de escravidão está falando de algo que mantém você cativo de si mesmo, da nossa carne, que nos mantém cativos na vontade do mundo, na vontade do diabo. Todos nós um dia estivemos debaixo desse espírito de escravidão, fazendo o que queríamos, e fazendo o que o mundo queria, e fazendo o que o diabo queria. O diabo te aplaudia, irmão, ele batia a palma para você. E para alguns ele continua batendo palma, mesmo estando dentro da igreja, mesmo tendo título de pastor. Tá mesmo. O diabo agora mesmo está ouvindo alguns pregarem, e ele está lá assim: isso aí, servo bom e fiel, porque estão fazendo a vontade dele. Quantos medos nós não carregamos nas costas? E aqui diz o texto que nós tínhamos um espírito de escravidão que nos atemorizava. Quem tem medos aqui? Você já tentou se livrar de algum medo seu? Você conseguiu? Alguns sim, outros não. Não é isso? Tem medo que te assola até hoje, sim ou não? Irmão, deixa eu contar algo para vocês de mim. Tinha um período que eu colocava minha cabeça no travesseiro e eu tinha medo na hora de dormir. Medo porque eu sabia que eu não estava vivendo do jeito que Deus queria. Eu sabia que eu não estava fazendo a vontade dele. Então eu colocava minha cabeça no travesseiro e eu ficava com medo. Se eu morrer essa noite eu vou para o inferno. E você quer ouvir uma notícia melhor? Isso não era quando eu era crente, não, era quando eu já era pastor. Medo. Medo porque eu estava fazendo as minhas vontades. Agora, respeitosamente, se eu pensava assim sobre mim, o que você acha que você tem que pensar sobre si mesmo? Está de boa para você? O jeito que você está vivendo? E você não tem medo nenhum? Do jeito errado que está vivendo? O Espírito Santo vem para nos livrar de todos os medos, irmão. E quando nós deixamos ele interceder por nós, sabe o que ele vai fazer? É a outra coisa que ele faz com a gente. Ele enche você com o amor de Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora o medo. Hoje eu coloco a minha cabeça no travesseiro e eu ainda sei que eu estou deixando de fazer muitas coisas que Deus queria, mas eu não temo. Porque, mesmo sendo falho, eu ainda mantenho os meus olhos nele. Eu digo: Senhor, eu não cheguei lá, mas mesmo nos trancos e barrancos, eu vou insistir, eu vou perseverar e eu sei que eu vou chegar. Amém. Só que se você deixar o Espírito Santo interceder em seu favor, ele vai te encher de tanto amor que quanto mais cheio você for, menos o medo vai reinar sobre a sua vida. A outra coisa que ele vai trabalhar em nós é a filiação. Não somente a mentalidade de filhos, mas a identidade de filhos. Nós ficaríamos perplexos da quantidade de pessoas que se dizem ser filhos de Deus, mas não se sentem assim. Quem é filho de Deus aqui? Amém. Irmão, mas tem muita gente que não se sente filho de Deus. Eles não possuem a mentalidade e a identidade de filhos. Eles falam: eu sou filho, mas não conseguem viver como filho. Eles se veem apenas como servos.
Eu dou risada de algumas coisas que eu vejo, irmão, na internet. Eu sou assim, ó. A internet hoje, para mim, ela é um misto de sensações. É um misto de eu rir muito, de eu rachar, é um misto de eu ficar indignado, é um misto de eu ficar irado, porque eu ouço cada coisa, eu leio cada coisa, eu vejo cada coisa, e falando em relação à filiação, à paternidade de Deus a nós, eu vejo gente que arrota tantas coisas, mas eles não conhecem quem eles são em Deus. Eles não sabem, eles não conheceram um Deus que é Pai e não descobriram que eles são filhos de Deus. Eles se veem apenas como servos. Quem é servo aqui? Ser servo é de Deus, sim ou não? Mas ser filho também é de Deus. Tem gente que só se vê como um servo. Posso te dizer uma coisa? Olha para mim. Servo é o que eu faço. Filho é o que eu sou. Eu sou servo dele para servir você. Eu faço algo por você. Eu faço algo para ele. Mas quem eu sou filho. Então, porque eu sou um filho que serve. Mas não é eu que te dou essa consciência. Quem te dá essa consciência? O Espírito Santo. E se você interceder no Espírito, ele vai te dar a consciência do quão filho você é. Quem está me entendendo? E vamos terminar. Por isso tem muita gente afirmando, de boca cheia, ser filho de Deus, mas não vive como um. Não se comporta como um. Essas pessoas não conhecem a Deus como Pai, mas apenas como Senhor. Eu quero falar aqui só de mais 2 pontos bem rápidos e eu vou terminar. 2 pontos da intercessão do Espírito. Tem muitos outros, mas o tempo aqui não nos permite. O próximo ponto já se encontra no verso que nós lemos, no verso 26. O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Fraqueza é tudo aquilo onde Deus ainda não prevaleceu em nós. Aonde Deus não prevaleceu em você, você é fraco. Olha aqui. Fraqueza é onde a força dele ainda não te preencheu. Porque onde Deus preenche você, você não é mais fraco, você é forte. Paulo orou 3 vezes a Deus, pedindo para Deus fazer o quê? Tirar o espinho na carne dele. Qual foi a resposta de Deus para Paulo? Paulo, a minha graça te basta. Por quê? Porque o meu poder se aperfeiçoa onde? Na sua fraqueza. O que eu vou dizer para você, que eu vou dizer com muito cuidado, irmão. O Espírito irá atacar 99% das áreas de fraqueza na nossa vida, se nós permitirmos. Pastor, por que não 100%? Por que 99%? Porque esse 1% Deus vai usar para você continuar dependendo dele e não de si mesmo. Por que Deus não tirou o espinho na carne de Paulo? Para que, o próprio Paulo diz, para que ele não se gloriasse em si mesmo, mas continuasse confiando no poder de Deus nele. Todos nós aqui temos um espinho na carne. Quem não tem um espinho na carne aqui, vem aqui, põe a mão na minha cabeça e me abençoa. Todos nós aqui temos um espinho na carne, sim ou não? Só que você tem que entender que se Deus quiser remover esse espinho, ele vai remover. Só que se ele não quiser remover o espinho, ele vai deixar aí. Sabe para quê? Para que você não continue confiando em si mesmo, mas confie nele, no poder dele, na força dele. Amém. Que você continue dependendo do Espírito dele. Porque, irmão, se Deus não falar assim para mim, ó, você tem um espinho na carne, e eu não vou tirar de você, eu vou continuar acreditando que eu tenho que continuar indo para o Espírito Santo, orando, que uma hora vai sair. Só que eu não sei que Deus não vai tirar. E como eu não sei que Deus não vai tirar, eu vou continuar indo para Ele, para o Espírito Santo, vou continuar dependendo dEle. Eu vou orar, até que isso saia. Aí quando eu ver, passou 15 anos e não saiu, passou 20 anos e não saiu. E eu estou orando, passou 30 anos e não saiu. Aí chegou o fim da minha vida e não saiu. Mas o importante não é o espinho que não saiu, o importante é que eu continuei dependendo do Espírito Santo, que Ele interceder por mim, para que eu continuasse vivendo a vontade de Deus. E o último ponto, e eu termino de fato, é que nós não sabemos orar como convém. Ou seja, com a precisão necessária, irmos direto ao ponto. Irmão, você sabe, na sua linguagem natural, você dobrar seus joelhos, você já ir direto ao ponto da vontade de Deus para a sua vida, você não sabe. A não ser que Deus revele para você. A não ser que Deus fale assim, ó, eu quero que você ore especificamente para isso, dessa forma, assim, assim, assim. Se Ele não fizer isso com você, você não sabe orar como convém.
Por que eu não sei orar como convém? Por duas razões bem simples. Eu não entendo muitas coisas que eu preciso entender e eu não vejo muitas coisas que eu preciso ver. Então eu não consigo orar do jeito que eu preciso orar, mas o Espírito sabe o que eu preciso, vê o que eu preciso e ora o que eu preciso. Aleluia! Por isso ele entra com a sua intercessão, onde falamos por meio das línguas exatamente aquilo que o Espírito sabe que precisamos, nos levando a orar a exata vontade de Deus a nosso respeito. O resumo de tudo é que a nossa vida depende do Espírito Santo, do que ele produz em nós. E sua intercessão visa alcançar cada área das nossas vidas. Aqui está o ponto, voltei para o início da mensagem. Temos que nos voltar para a intercessão do Espírito, porque tudo que vai acontecer nas nossas vidas vai acontecer a partir disso. É a partir daquilo que ele faz em nós. O grande ponto é que muitos não querem depender dele para aquilo que necessitam. Necessitamos desesperadamente que o Espírito Santo interceda por nós, porque se a vida está um caos, só ele pode trazer ordem no meio desse caos. Você recebe essa palavra? Você entendeu ela? Ora em línguas. É o que eu tenho feito nesses dias, orado em línguas. Insistido, perseverado, deixando o Espírito Santo pedir aquilo que eu não sei como pedir. Ele está vendo que eu não estou vendo, ele sabe que eu não sei. E eu não quero as minhas vontades, eu quero as vontades de Deus sobre a minha vida. Quem recebe essa palavra, fica de pé no seu lugar.